Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Marcos Costa, sou do PSOL Maricá. Estamos mais uma vez numa live chamada Diálogos Maricá. Essa live que agora é semanal, já com os nossos candidatos à vereança, comentando os principais temas da cidade, do estado e do país. Nosso objetivo com essas lives é apresentá-los para a população maricaense e também apresentar o nosso partido, as nossas bandeiras e o nosso compromisso de dialogar com os trabalhadores, com a população maricaense. Como eu disse mais uma vez, temos aqui a presença do professor Gabriel e também, mais tarde, a nossa camarada Janice Halines vai entrar, por motivos de força maior, ela vai entrar um pouco mais tarde para essa live. Então, por enquanto, nós temos aí o professor Gabriel. Boa noite, professor Gabriel. Como se encontra? Como está a campanha? Ouviu a minha pergunta? Gabriel? Então, eu gostaria de saber, Gabriel, nós começamos essa campanha já tem mais ou menos uns 10 dias. E aí eu queria saber as suas impressões, como é que estão os contatos, como está a receptividade na cidade. Boa noite. Ele não está me ouvindo. Gabriel? Bom, gente, o professor Gabriel não está me ouvindo. Então, nós estamos realmente nesse início de campanha, que é uma campanha complicada, é uma campanha difícil, porque requer de nós uma força de vontade muito grande. Nós do PSOL somos um partido pequeno ainda em Maricá, e temos esses dois representantes que muito nos orgulham, o professor Gabriel e Janice Realinas. São pessoas incríveis, são pessoas que têm um grande compromisso de estarem próximos da população e de apresentar o nosso programa. O nosso programa, o programa do PSOL Maricá, foi feito a muitas mãos. É um programa que foi feito coletivamente, tentando detalhar ponto a ponto os principais temas relevantes para a cidade de Maricá. Então, é de suma importância essas duas candidaturas que representam Maricá, que representam o PSOL Maricá, e que são candidaturas voltadas para a vereança, né? O papel de um vereador, como aquele que vai ali mediar, como aquele que vai legislar sobre as ações do executivo, né? Um prefeito, ele tem a sua base de apoio, mas é muito importante que ele tenha uma oposição que seja crítica, analítica, reflexiva, uma oposição que aponte, né, os erros da sua administração, e nós, do PSOL Maricá, somos essa oposição, seremos essa oposição na Câmara dos Vereadores, tanto com a eleição de Gabriel, do professor Gabriel, quanto a eleição de Janice Realinas. Então, é muito importante a gente poder conhecer esses dois candidatos e votar neles, né? A política, hoje em dia, ela está muito viciada. O nobre professor Chico Alencar, ele sempre define, né, o que é a política e o que é a politicagem. Nós, do PSOL, queremos fazer política. Política no sentido de conversar, dialogar com as pessoas, ouvir as pessoas. Isso é muito importante, é fundamental. E a gente poder aí construir aqui em Maricá esse importante partido, que já é um partido de suma importância também a nível nacional. O professor Gabriel está podendo me ouvir agora? Estou ouvindo, Marcos. Você me ouve aí? Agora sim. Boa noite. Eu estava ouvindo, mas eu não estava conseguindo desmutar o microfone aqui. Deu algum erro aqui na hora. Eu ouvi tudo que você falou.
Eu ouvi tudo que você falou. Uma boa noite a todas e todos. Boa noite. Mais uma vez, uma edição da nossa live Diálogos Maricá. Uma live muito importante, está sendo muito prazerosa de fazer, de ser feita, né, toda semana, que a gente está conseguindo aí dialogar com a população. Na última live a gente teve, inclusive, até uma audiência maior, mais perguntas, mais comentários, até ficou sobrando para a gente responder hoje algumas. Né? Bom, você perguntou um pouco sobre a questão da campanha, né? Nós iniciamos a campanha no dia 27 de setembro, né? Como todos os candidatos, pelo menos deveriam ter começado nesse dia, que é o dia oficial de início de campanha política, que as pessoas podem, né, se colocar, de fato, como candidatos a vereador, candidatos a prefeito, a vice-prefeito, e está sendo uma campanha também muito, muito corrida, né? Uma velocidade, assim, é a minha primeira experiência. Então, no início eu estranhei um pouco, a gente está organizando um pouco ainda a questão de agenda, organizando ainda um pouco o fluxo, né, de materiais para colocar nas redes sociais, né? Nós estamos ainda correndo atrás do material impresso, né, para de fato poder ir às ruas, que é uma coisa que eu tanto quero fazer, para dialogar cara a cara, tete a tete com a população, com as pessoas na rua, ouvir essas pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas têm a questionar, o que elas têm a acrescentar à nossa campanha. Mas uma campanha que está sendo muito prazerosa também. Eu tenho conseguido falar com muitas pessoas vieram ao meu encontro, eu conheci algumas pessoas novas que se interessaram pela minha campanha, pelos meus propósitos, pelas minhas ideias, e estão me apoiando, estão divulgando o trabalho junto aos colegas, junto a amigos, familiares. Então, eu estou muito satisfeito mesmo. Fazer uma campanha, né, sem recursos, com pouquíssimos recursos, né, com todas as dificuldades que o sistema nos impõe, né, só quem é candidato sabe a dificuldade que é, toda a burocracia, até realmente você virar, se tornar um candidato. Né, tantas certidões, tanta questões jurídicas, questões contábeis, né, conta em banco que tem que abrir, não sei, 3 contas de banco, e qualquer coisinha que você faz nessas contas, você tem que declarar tudo, mandar tudo para contabilidade, documento, nota fiscal, é muito trabalho. Mas a gente vai conseguir, sim, fazer uma campanha muito bonita, muito propositiva, para poder realmente, o propósito é esse, né, a gente conseguir alcançar os objetivos da população maricaense, os objetivos do interesse público, é para isso que eu estou à disposição enquanto vereador aqui em Maricá. Exatamente isso, professor. Antes de eu começar a colocar algumas perguntas que vieram já de lives passadas e também de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: oficialmente, nós vivemos numa democracia. Então, a democracia, a princípio, ela permite dar voz a todas as forças políticas. Isso teoricamente. Mas, na prática, nós sabemos que a democracia ela é feita para poucos. E aí, nesse contexto, eu queria fazer aqui uma espécie de denúncia, vamos dizer assim, ou de alerta, para as mídias oficiais de Maricá, que não permitem, na sua grande maioria, sequer dialogar com os candidatos. E aí não estou falando somente os candidatos para a vereança, porque são mais de 200 candidatos, mas mesmo os para a prefeitura. Porque eu tenho certeza que se o pessoal tivesse um candidato a prefeito, a mídia oficial aqui de Maricá iria fazer de tudo para nos boicotar. Até mesmo em relação às entrevistas, ou mesmo em relação a nos conhecer. Ou, no máximo, teríamos ali uma nota de rodapé, enfim, algumas linhas apenas, para não ficar muito feio. E isso, infelizmente, acontece não só aqui em Maricá, mas em todos os lugares do Brasil. Sobretudo com os partidos de esquerda. Partidos que têm ali, na sua base, né, na sua construção partidária, uma visão voltada para os interesses dos trabalhadores, que não é o interesse de determinados grupos que dominam o país, que são
os grupos ligados aos empresários, aos grandes capitais, ao mercado financeiro, enfim. São interesses contrários. Eu até gostaria de que o Gabriel comentasse isso, o professor Gabriel comentasse isso, para a gente depois começar as perguntas, enquanto a Janice não entra na nossa live. Essa questão, professor Gabriel, das mídias locais, né? Delas poderem abrir para os candidatos à prefeitura e também os candidatos a vereador, por exemplo, fazerem debates. E seria muito interessante os debates para a nossa cidade, né? Que as pessoas pudessem ter conhecimento de todos os candidatos que estão aqui, ou pelo menos de alguns candidatos representando alguns partidos no pleito municipal. Gostaria até que você falasse um pouco sobre isso. Sim, Marcos. Realmente, a gente encontra uma dificuldade muito grande aqui em Maricá das mídias locais, né? Mídias são maricaenses e que noticiam normalmente questões ligadas ao município, ou uma região, né, como um todo, abrangendo alguns municípios vizinhos. Faço um agradecimento em especial aqui ao canal M1 News, é um canal de notícias local, jornalista Simone Boechat, ela está fazendo um trabalho muito interessante para essas eleições, ela está entrevistando os candidatos a vereador, claro, os que têm interesse em serem entrevistados, né, nem todos têm esse interesse, até porque não tem muito o que acrescentar, muito o que falar, às vezes, né? Eu fui entrevistado lá já, fui o terceiro entrevistado lá do programa dela, foi muito satisfatório, eu acho que eu consegui cumprir o objetivo, que era passar as minhas ideias, passar minhas propostas, projetos, né, que eu tenho para a cidade, e isso é legal, e isso é abrangente a outros candidatos, diversos partidos, todos ali têm a possibilidade de se interessando, né, de entrar em contato com ela, entrar em contato com o canal e fazer lá a entrevista no estúdio dela própria, ela tem um estúdio todo profissional, tudo direitinho. E isso só surgiu desse canal, né? E todas as demais mídias, inclusive mídias muito maiores do que essa que eu citei, né? Que eu não vou citar nomes aqui para, né, de repente, não criar algum tipo de constrangimento, que não fazem nenhum tipo de trabalho voltado para a questão das eleições, que é muito importante, é o futuro da cidade, né? São as pessoas que vão ser escolhidas para, a partir do ano que vem, exercer mandatos na cidade, seja de vereador, seja de prefeito, vice, né? Então, seria importante a população ter a possibilidade de ouvir essas pessoas, né? E a questão do debate é muito importante, que o Marcos colocou, que é onde você analisa o confronto de ideias, o confronto de projetos, uma coisa mais direcionada realmente, né? Claro que sem ataques, né, sem ofensas pessoais, né, isso torna muito melhor, né? Na verdade, uma discussão de projetos, de ideias, de análises sobre a cidade. Então, isso falta muito no município. Nem para prefeito, né, que é uma coisa mais importante, que normalmente se faz debates, a gente não tem aqui em Maricá, quem dirá, né, para vereador, né? Então, a gente fica muito limitado. Se você quiser sair numa mídia local, você tem que pagar, não são valores baratos, né? Eu andei vendo em alguns jornais aí, são valores bem altos, que realmente só quem tem bastante recurso para a campanha que vai poder pagar, né, para ter ali uma coisa escrita num jornal e tal, ou numa rede social. Então, a gente fica realmente refém, né, dessas mídias locais que não dão voz a candidatos de menor expressão, vamos dizer assim, candidatos com menos recursos, né? E aí acaba dando voz, na verdade, a pessoas que normalmente já têm mandatos ou que estão com apoios muito fortes, com um viés de recurso financeiro bastante elevado, né? Então, infelizmente, Marcos, é isso, né? A gente nada contra a maré, contra a corrente, constantemente, não só dentro do município, mas nosso partido a nível de Estado, a nível de Brasil, né? A gente sabe o que a gente enfrenta, o que a gente passa aí no nosso dia a dia. É isso aí, Gabriel. Então, a gente dá aqui os parabéns à jornalista Simone Boechat, ao seu canal, por essa iniciativa. E que as outras mídias, quem sabe, ainda dá tempo até o pleito, possam abrir os seus canais de mídia para, pelo menos, entrevistar os candidatos. Eu acho que a população maricaense tem o direito de saber em quem está votando. Porque
quem já é vereador já tem toda uma construção de acúmulo de política, acúmulo de pessoas e acúmulo de dinheiro para fazer sua campanha. Agora, quem está chegando agora também pode e deve, tem o direito também de se manifestar, de se colocar. E aí eu estou falando de todo o espectro político, da extrema-direita à extrema-esquerda. Todos têm o direito. Então, eu acho que seria o caso da Simone Bouchard é um exemplo muito concreto de que existe essa possibilidade também das mídias locais de abrir espaço para os candidatos e só não fazem isso porque não querem, evidentemente, infelizmente. Bom, gente, eu vou abrir os trabalhos de hoje, já deixando aqui 2 perguntas. Então, o Gabriel, a princípio, vai começar a responder, até que a Janice chegue, que foram perguntas, uma foi uma pergunta da live passada, que nós não tivemos tempo de responder, e a outra, uma pergunta de hoje. Então, vamos lá, eu vou ler aqui. A pergunta da live passada é do Digão Teixeira. Um abraço, Digão. Boa noite. Vamos lá. Em relação à educação, de modo geral, quais são os principais projetos? E especificamente para os trabalhadores que não conseguiram ser absorvidos pelo mercado, visto que desde 2014 não há concurso público para o Estado e o último concurso municipal não contemplou disciplinas como filosofia e outras disciplinas com pouquíssimas vagas. Essa é a primeira pergunta do Digão Teixeira. E já vou emendar a segunda pergunta da nossa amiga Elisa Souza. Quais são os planos para a cultura da cidade? Então, Gabriel, você vai responder, por favor, esses 2 questionamentos. Perfeito, Marcos. São 2 questões muito caras, que eu trabalho realmente muito preocupado com isso. A questão da educação, de uma maneira geral, né, antes de entrar um pouco na questão do trabalhador, né, do professor e funcionário de uma maneira geral, que se necessitam dentro das escolas, eu gostaria de colocar algumas questões que eu insisto, né, eu inclusive, já tenho um plano de propostas voltado para isso. Eu vi até um comentário que passou aqui, não consegui pegar o nome, acho que é Felipe, ele colocou um pouco essa preocupação da gente colocar as propostas, de fato, né, dinamizar um pouco essas propostas, né, ter acesso ao programa. Felipe, eu, pelo menos, na minha página do Facebook, Professor Gabriel 50.000, lá eu estou colocando gradativamente, até porque rede social a gente sabe que tem que ser dinâmica, né, tem que ser, eu não posso colocar todos os meus materiais de uma única vez, porque senão as pessoas não conseguem acompanhar tudo e fica depois uma coisa vazia, né? Posso mandar por e-mail, sim. Eu tenho já algumas propostas, alguns tópicos, né, que são projetos que podem virar projetos de lei, né, caso eu me torne vereador. Coloquei lá já a questão da educação, já coloquei a questão dos direitos dos animais, da causa animal, né, da saúde dos animais, e coloquei também a questão do meio ambiente, né, e em breve eu vou colocando alguns outros assuntos, como a questão de geração de emprego, a questão dos transportes, algumas outras questões que me são caras e que eu tenho preocupação, que eu estudei, que eu consegui organizar algum tipo de proposta concreta, né. Sobre a educação, uma questão muito clara para mim, no que se refere à educação, é que a gente lute aqui no município de Maricá, até porque a gente tem recursos para isso, uma educação em tempo integral, né. E quando a gente fala em educação em tempo integral, a gente dá margem a uma série de outros incrementos que a escola pode ter, mais que uma escola que, para a educação infantil e primário, primeiro segmento, ensino fundamental, por exemplo, uma educação que dura 4 horas apenas dentro da escola, a gente mal consegue trabalhar os conhecimentos de história, geografia, ciências, né, língua portuguesa, matemática, não dá tempo nem disso, né? Quem dirá de agregar, acrescentar alguns outros tipos de trabalho. Então, a educação em tempo integral é a primeira questão. Se a gente consegue, né, se a gente conseguir adequar as escolas que nós temos em Maricá para uma educação em tempo integral, turno da manhã e turno da tarde, essa criança, esse jovem ficar na escola, a gente consegue, então, ampliar esse leque de formação
dessas crianças e desses jovens, né? E vou entrar em detalhes um pouco já já. A questão da creche também é muito importante, né? A gente precisa, e temos recursos para isso, a gente precisa ampliar a nossa rede de creches de 0 a 3 anos de idade, né, em Maricá. Tá? A gente não consegue, hoje, na Prefeitura de Maricá, não consegue dar conta do número de demandas de crianças de 0 a 3 anos dentro do nosso município. Falta vagas de 0 a 3 anos, faltam muitas vagas de 0 a 3 anos. E essa educação também, claro, tem que ser em tempo integral. A principal questão das creches é que essas crianças possam ficar num local seguro, num local de confiança, ao longo do período do dia, para que seus pais, principalmente suas mães, que é quem acabam, né, ficando responsáveis pela demanda, né, de cuidar da criança, possa trabalhar, possa adquirir sua renda, né, não precise ficar em casa com aquela criança, né, e aí a pessoa não tem renda, né, e aí a pessoa vai acabar dependendo de programas sociais, de assistência, que é um outro ponto. Então, a creche também é muito importante, a gente precisa ampliar esse número de creche, tá? Eu não falo nem em ampliar, eu falo em realmente suprir a demanda que existe, né? A gente tem condições de fazer isso, é só ter força de vontade, só ter projeto político para isso, interesse político, interesse público para isso. Né? E quando eu falo em educação em tempo integral, a gente consegue agregar à escola não só o ensino de português, matemática, etc., mas a gente consegue agregar à escola atividades culturais, atividades de esporte, atividades de leitura, atividades de artes nas escolas, atividades de sociabilidade, dinâmicas, enfim, que a gente tenha um ambiente aconchegante, prazeroso nas escolas, que a gente tenha estrutura física, que a gente tenha adequação dessas escolas realmente ao que interessa e às demandas dessas crianças, desses jovens, desses pais, dessas mães, da comunidade escolar como um todo. Né? Então, só realmente uma educação em tempo integral é que a gente vai conseguir suprir essas demandas e abrir um leque de possibilidades, né, para além da educação. E a gente fala em cultura, a gente fala em esporte, a gente fala em renda, né, porque os pais vão ter condições de trabalhar durante todo o período do dia, sem ter a preocupação com quem deixar aquela criança, para onde vai essa criança, fica com a avó, fica com o vizinho. Né? Então, isso precisa ser sanado dentro do município, a gente tem condições para isso. Né? E a gente precisa, na educação também, acabar com a prova de certificação que é feita. Né, para quem não sabe o que é prova de certificação, é uma prova simples, que não mede, que não qualifica o jovem que está no ensino fundamental, com uma defasagem de série e idade. Então, normalmente são jovens que já têm uma idade maior do que aquela idade da série que eles estão no município, normalmente isso acontece no segundo segmento do ensino fundamental. Então, por exemplo, são jovens que estão no 6º, 7º ano, mas que já têm 14, 15, 16 anos, e aí já não deveriam mais estar naquela série, mas a prefeitura não faz um trabalho adequado com esses jovens e simplesmente certifica esses jovens e jogam esses jovens no ensino médio, né? E a rede estadual sucateada, como está, a gente não consegue dar conta de receber esses jovens que muitas vezes ainda são semi-analfabetos, né? Não conseguem ter uma produção de texto adequada, não conseguem ter uma base de matemática adequada, então não conseguem acompanhar o primeiro ano do ensino médio, muitos desistem de estudar, e essa não é a solução. A gente precisa rever esse ponto também, do que a gente vai fazer com esses jovens que estão numa defasagem série-idade. Né? A gente, claro, precisa estudar, precisa analisar melhor, não tem a solução para tudo, mas certificar e jogar esses jovens no ensino médio, isso não é a solução, sem sombra de dúvida. E a gente precisa acabar também com esse modelo que a prefeitura está investindo muito nos últimos anos, que é criar escolas baseadas em containers. Né? Essas escolas, elas não têm estrutura adequada para receber essas crianças e jovens. Isso até pode ser feito, né, num momento assim, de rapidez, de dinâmica. Não, a gente precisa colocar uma escola ali em tal lugar, porque não tem escola, uma creche, por exemplo, né, numa demanda de suprir aquela carência de creche, momentaneamente. Mas a gente não pode ficar 2, 3, 4, 5 anos com aquelas escolas sem sequer iniciar uma construção de uma escola de verdade entre aspas, né, com alvenaria, né, com uma estrutura realmente física adequada. Então a gente precisa cobrar da prefeitura que esse modelo de escola ele seja substituído imediatamente por escolas realmente que deem uma estrutura, uma infraestrutura a essas crianças, a esses jovens, que tenham realmente os espaços adequados, porque escola não é só sala de aula, né? Escola tem muitos outros espaços e recursos a serem explorados. Né? E, por fim, falando da questão do trabalhador, do professor, realmente, né, Digão, a nossa situação como professor é muito difícil. Né? Na rede estadual a gente não tem concurso desde 2014, até os que foram
aprovados em 2014, passaram um perrengue para serem contratados, né, para serem realmente admitidos. Alguns só foram admitidos no ano passado, né, levaram 5 anos, ano passado retrasado, né, só foram admitidos anos depois, mesmo tendo sido aprovados no concurso, muitos até já tinham feito aqueles exames, aquelas coisas todas, e na hora de assumir o cargo, não puderam assumir, né. Na Prefeitura de Maricá, a gente fez, eles fizeram, né, a Prefeitura fez um concurso em 2018, mas um concurso muito baseado em contratação de docente 2, né? O docente 2 é o professor que lida com educação infantil e educação primária, de primeiro segmento, ao qual eu fiz esse concurso, né, e fui aprovado nessa ocasião para docente 2, né, porque eu também sou pedagogo, além de professor de história. E aí, realmente, o número de vagas foi muito insuficiente e não contempla outros funcionários, outras atividades, né, que poderiam ser desenvolvidas na escola. Você até citou a questão do professor de sociologia, professor ou de filosofia, não me lembro agora a pergunta especificamente, mas, enfim, eu acho que a questão é a mesma, né? Ou seja, onde que esse professor de filosofia e sociologia vai trabalhar? Se a rede estadual, que é a única que faz concurso nessa área, não está fazendo um concurso, onde esse cara vai trabalhar, né? Esse cara realmente tem que ser absorvido pelas prefeituras, né? As prefeituras podem desenvolver projetos no segundo segmento com professores de sociologia e filosofia, não trabalhando uma matéria pesada, uma matéria mais rígida, como é trabalhado no ensino médio, né? Mas esse professor de sociologia ele pode trabalhar muito bem noções de cidadania, né? Noções, inclusive, de política, né? De sociedade mais básicas para formar essas crianças e esses jovens uma consciência melhor do que é sociedade, né? Do que é política, enfim. E a sociologia também, a questão do raciocínio, a questão da reflexão, isso tudo pode ser desenvolvido esses jovens de segundo segmento, mas as prefeituras, como elas não são obrigadas a contratar esses profissionais, elas não contratam. Elas só fazem o que é o mínimo necessário, né, o obrigatório, e fica nisso. Né? A gente poderia estar contratando também, através de concurso público na Prefeitura de Maricá, produtores culturais, né, oficineiros com formações específicas, formações, por exemplo, em lutas marciais, em artes marciais, né, capoeira, jiu-jitsu, né, pessoas voltadas ao esporte, mais especificamente. A gente tem educação física na escola, mas é 1 horinha por semana, quase que não dá para fazer nada com essas crianças jovens. Então, criar atividades mais voltadas, né, de repente, futebol, basquete, vôlei, esportes específicos, né, qualificar essas crianças, esses jovens. Dá para fazer muita coisa, né? O tempo é curto, já estou falando para caramba aqui, olha quanta coisa eu já propus, né? E a gente se sentar e conversar um tema específico de educação, a gente pode ficar aqui 1 hora, 2 horas falando só sobre isso. Né? Então, é um tema muito caro para mim, é um tema que realmente a gente precisa pensar com muita seriedade. Né? E a questão da cultura, rapidamente aqui, eu queria só colocar algumas questões também que podem se tornar projetos de lei, a gente pode organizar melhor a cultura aqui no município de Maricá. Né? A gente precisa valorizar a cultura aqui em Maricá, a cultura local. A gente precisa valorizar os nossos artistas locais. Né? Temos muitos artistas aqui em Maricá que não são valorizados, que não são privilegiados. A prefeitura, às vezes, prefere gastar milhares, né, às vezes milhões de reais em grandes eventos, com grandes artistas de nível nacional, e esquece, muitas vezes, dos artistas que nós temos aqui, que poderiam custar muito menos aos cofres públicos e privilegiar esses profissionais, esses artistas também, seja na música, seja nas artes plásticas, seja no teatro. Né? A gente precisa também colocar a questão da cultura muito ligada à questão econômica também. A gente pode, sim, criar projetos culturais, que até existe um projeto, por exemplo, muito interessante no Espraiado, né, de gastronomia, de culinária, que além de ser um projeto cultural, né, e de conhecimento daquela área, que é uma área muito belíssima, ainda muito preservada, né, a natureza muito preservada, trabalha-se com a questão da culinária, da gastronomia, e isso gera renda a esses trabalhadores, isso gera renda para o próprio município, através de impostos e tudo. A gente pode explorar também a questão do artesanato, enfim, diversas outras atividades que, além de culturais, são também econômicas e são rentáveis, né? E, por fim, tudo que eu falo acaba entrando na questão da educação, cultura nas escolas, né? A gente precisa, com uma educação em tempo integral, né, esse tempo integral ele vai possibilitar que a gente invista em cultura dentro das escolas, em atividades culturais dentro, né, das escolas. Desculpa, gente, que eu falei bastante aí, mas eu acho que eu consegui colocar um pouco, pelo menos um panorama do que eu penso sobre educação e penso sobre cultura.
Excelente, Gabriel. É isso aí. Queria agradecer aqui a audiência, Mariana Lobo, a Vera Braga, a Beth, ao Felipe Lima. Queria falar, Felipe, que nós temos um programa, nós do Pessoal Maricá, com um programa completo para a cidade, e que nós estamos na nossa 5ª live Diálogos Maricá. Então, você pode entrar na nossa página, estão os vídeos das 4 edições anteriores, com as ideias, né, os projetos de Gabriel, de Janice, para a nossa cidade, tá? Então, é só entrar lá e conferir. Muito obrigado aí pela audiência. Bom, professor Gabriel, temos aqui uma pergunta, enquanto a Janice não entra, vamos levando a nossa live. Temos uma pergunta aqui interessantíssima, e é uma pergunta que muita gente se assustaria, mas eu tenho certeza que você não será essa pessoa que irá se assustar com essa pergunta. Do nosso amigo Tiago Sá. Vamos lá. Entendo que o PSOL, e especificamente o PSOL de Maricá, tenha um projeto a longo prazo de superação do capitalismo. Qual o papel das candidaturas à vereança para alcançar esse objetivo? Daí a pergunta do nosso camarada Tiago. Gabriel, é com você. Eu estava tentando pegar a pergunta escrita, por isso que eu estava olhando para o lado, desculpa, gente, que eu estou com o computador aqui do lado. Bom, pergunta muito oportuna, né, bem complexa, porque realmente é uma coisa que a gente precisa construir com muito cuidado, com muito zelo, uma construção realmente muito sólida, para que a gente realmente, a longo prazo, possa construir, né, uma superação desse sistema que tanto nos faz mal, né, e que principalmente faz mal a classe trabalhadora, as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que mais precisam, que são as que mais sofrem, né? Claro que a gente, enquanto mandato de vereador, podemos fazer muito pouco, né? Por isso, nesse sentido, mas podemos fazer. E podemos sempre ter esse horizonte revolucionário em nossas mentes e lutar para isso. Quando a gente fala de um papel de vereador, eu acho que a função principal de um vereador é sempre estar conectado, ligado à população, né? Ouvir, dialogar, estar aberto, né, ao que a população precisa, né? Aquela coisa que até na live passada eu falei muito sobre a questão da transparência, veio uma pergunta específica para isso do Carlos, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, e eu explorei um pouco esse assunto da questão de que um vereador ele precisa estar aberto a essa construção coletiva. E essa construção coletiva, né, ela nada mais é do que esse horizonte que a gente almeja, né? Então, a gente não almeja impor o poder político sobre as pessoas mais necessitadas, sobre a classe trabalhadora. A gente quer construir juntos, né? E essa ideia do construir juntos faz com que, se essa construção realmente conseguir o seu objetivo principal, a gente acaba construindo uma relação direta com essa classe trabalhadora, a gente constrói esses canais de diálogo, a gente constrói conselhos, né, comunitários, conselhos sobre temas específicos, sobre educação, por exemplo, sobre cultura, por exemplo, né, sobre a questão do emprego, renda, trabalho. A gente vai criando e consolidando esses conselhos populares, conselhos de pessoas comuns e que se interessam em participar da política de sua localidade, fortalecer e valorizar as associações de moradores, né, de comunidades, de bairros, né, que ali defendem o interesse de uma comunidade específica, e essa interligação entre esses vários conselhos, essas várias associações de moradores, né, essas várias organizações, né, ou seja, a ideia de estar organizado enquanto política, isso vai dando poder, né, quase que uma transferência de poder, né, de um mandato de vereador, né, que pouco pode fazer individualmente, sozinho, mas que muito pode fazer se estiver conectado e aliado aos interesses públicos, os interesses da classe trabalhadora especificamente, né?
Então, eu vejo esse horizonte, essa função de um vereador, que pode construir isso sim. E um mandato que construa isso de fato, consiga consolidar isso, mostra à população o quanto ela foi isolada, o quanto ela foi excluída desse processo de participação política. Isso desperta as pessoas, né? Isso qualifica, né? E conscientiza as pessoas a perceberem que elas têm voz, a perceber que o que elas demandam, que o que elas necessitam, podem ser atingidas, né? Através de uma organização, através de uma maior participação, através desses conselhos, dessas organizações, dessas associações, juntamente com mandatos de vereadores que deem voz e que juntos possam organizar políticas concretas para a classe trabalhadora. Tirar o poder, né, essa coisa do poder político, né, e pulverizar, e espalhar, e organizar esse poder na mão das pessoas, na mão da população, que é quem sabe o que precisa, né? Eu, enquanto vereador, né, enquanto candidato ainda, mas se tudo der certo enquanto vereador, eu não conheço a cidade como um todo, eu não conheço a vida de todos os cidadãos, né? Isso é impossível, né? Para isso que tem que existir o diálogo, e para isso que essa população, a gente tem que incentivar essa população a se organizar, né? A estar organizada para que suas demandas, né, suas necessidades apareçam, né? E que essas demandas, essas necessidades possam ser colocadas em pauta através de projetos de lei, através de leis que vão ser consolidadas, né, através da questão do poder público, né, da gestão municipal, atender a essas demandas, a essas necessidades, né? Eu acho que é isso, acho que a gente, a longo prazo, né, isso não é do dia para a noite, isso não vai ser num primeiro ano de mandato, nem vai ser num primeiro mandato, mas ao longo dos anos, ao longo do tempo, a gente consegue, sim, construir isso juntos. É complexo, é difícil, mas a gente tendo força de vontade, tendo projeto político, a gente consegue, sim, organizar esse horizonte revolucionário com os próprios trabalhadores. É isso aí, Gabriel. É por isso que nós nos orgulhamos tanto da sua candidatura, da candidatura de Janice, que não são candidatos com um discurso pronto ou com um discurso fácil para as pessoas. Eu prometo isso, eu prometo aquilo. Não, nós, além da construção de um projeto para a cidade, né, a construção com as pessoas, e essa série, Diálogos Maricá, é justamente isso. Essa construção também, porque ela é uma construção viva, ela não está apenas limitada por um programa de eleições. É isso que mantém essa chama viva da política como algo sério, não de ações, não de pessoas que usam a política para seus projetos pessoais. Então, assim, além de tudo que você falou, é muito importante a gente falar de um tema também que é a questão da ética na política. Isso já foi falado em outro programa atrás, a importância da ética, a importância da transparência na coisa pública. Isso é fundamental para a nossa construção. Professor Gabriel, tem alguma pergunta aí que eu não estou enxergando aqui? Vê se você consegue pegar aí alguma colocação, e aí a gente vai falando sobre as questões do município. Perfeito, Marcos. Eu estou vendo aqui na tela agora uma pergunta do Carlos. Obrigado, Carlos. Carlos está sempre participando com a gente aí. Professor Gabriel, o que você pensa sobre o transporte intermunicipal e também dentro de Maricá? O que pode ser feito para melhorar? Curioso, esses dias a gente estava se organizando e fazendo umas gravações, né, de uns vídeos para a gente postar nas redes sociais e tudo, e eu fiz questão de tratar o tema dos transportes, né? Acho isso muito valioso, porque é um assunto que envolve todos, né? Todos da classe trabalhadora, pelo menos, as pessoas que precisam usar o ônibus, a van, a Kombi, né? Seja lá o transporte público que for, para chegar ao seu trabalho, depois do seu trabalho, chegar em casa, né? Ir ao médico, ir a um supermercado, né? Levar o seu cotidiano, levar o seu dia a dia, né? O transporte público sendo precário, como é hoje em dia, tanto em Maricá quanto fora dele, isso prejudica muito
a classe trabalhadora. Né? Então, um trajeto que você poderia fazer em 30 minutos, você leva às vezes 1h30, 2 horas, tempo de espera do veículo chegar, né? Enfim, muitas vezes o ponto de ônibus é distante da residência da pessoa, a pessoa ainda caminha uma porção de metros, de quilômetros. Isso tudo vai dificultar a vida do trabalhador. Né? Bom, entrando mesmo na questão do transporte, a nível intermunicipal, eu vou focar, claro, dentro de Maricá, né? Maricá, a ligação de Maricá com os outros municípios. Né? Até porque, quando a gente fala na questão do emprego, a gente tem um drama em Maricá, que é muito recorrente, muita gente sabe, muita gente vive isso na pele, que é o morador de Maricá que trabalha em outros municípios. Né? Trabalha normalmente, na maioria das vezes, ou em São Gonçalo, ou em Niterói, ou até na capital, Rio de Janeiro, e são distâncias bastante consideráveis. Né? Para São Gonçalo, simplesmente não tem ônibus direto. Né? Eu que moro aqui em Noã, bem no iniciozinho do município, bem na divisa com São Gonçalo, a gente ainda tem uma linha de ônibus aqui que vai da Serra do Cala-Boca até o centro de São Gonçalo, passando por Alcântara e tal. É a única linha que tem fazendo essa ligação, mas não existe um ônibus de São Gonçalo para Maricá, para o centro de Maricá, por exemplo, e deveria ter. Né? O fluxo de gente que pega esse ônibus, essa linha, que é a linha 53 da Aviação Rio Ouro, aqui, próximo da minha casa, eu às vezes passo por ali, vejo, é um fluxo de gente muito grande, né? Muitas vezes esses ônibus ficam lotados, vai gente em pé, em meio a uma pandemia, que isso devia ser evitado de todas as maneiras. Né? Então, a gente tem que... claro que isso não é função da prefeitura diretamente, mas se é uma preocupação da prefeitura em facilitar a vida do trabalhador, essa prefeitura tem que buscar parcerias, né, com empresas de ônibus, ou, de repente, até, como a empresa de Maricá, como a prefeitura de Maricá tem uma empresa pública de transporte, né, oferecer uma linha dessa empresa dos vermelhinhos, né, que é a EPT, que é a Empresa Pública de Transporte de Maricá, uma linha direta para São Gonçalo, gratuita. Né, isso seria muito bom para o trabalhador maricaense, né, e geraria um fluxo maior, uma ligação maior entre esses dois municípios que se conversam constantemente. São municípios que o trânsito de pessoas de lá para cá é muito forte. E a gente tem o drama, né, o caos que é as linhas que vão de Maricá para Niterói e de Maricá para o Rio de Janeiro. São linhas caríssimas, né, para o Rio de Janeiro é 20 e tantos reais, para Niterói acho que é 16, 17, 16,50, uma coisa assim. São passagens extremamente caras e que estão na mão da Aviação Nacional do Amparo. Né? A Aviação Nacional do Amparo controla e tem o monopólio dessas linhas. Então, se a pessoa quer sair de Maricá para ir a Niterói ou para ir ao Rio, ou ela faz baldeação, vai pegar 2, 3 ônibus, sei lá, né? Ou ela pega esse ônibus da Aviação Nacional do Amparo para poder ir direto, um mínimo de dignidade, um mínimo de conforto, de agilidade, né, de rapidez na viagem. Só que ela paga muito caro por isso. Né? São ônibus que não têm acessibilidade, são ônibus que não contemplam as pessoas com necessidades especiais, necessidades de locomoção, cadeirantes, pessoas com dificuldades, né, de locomoção mesmo, né, enfim. Então, isso é um drama em Maricá. Né? E dentro de Maricá, a gente tem esse dilema, esse caos, que é a relação espúria entre a empresa pública de transportes de Maricá e a Aviação Nacional do Amparo. Né? A Aviação Nacional do Amparo tinha um contrato de concessão que ia acabar esse ano, ia acabar agora, em outubro. A prefeitura já tinha, desde a época do prefeito Quaquá, que foi o prefeito lá atrás, antes do Fabiano Horta, o Quaquá já cansava de dizer que ia acabar com o monopólio do Amparo, que ia fazer acontecer. Aí entrou o Fabiano Horta, que é do mesmo partido do Washington Quaquá, né? E também com o mesmo discurso, não, nós vamos acabar com o monopólio da Nacional do Amparo, né? Não sei o que lá. No final do ano passado, em outubro do ano passado, um ano antes do contrato acabar, a prefeitura fez um comunicado à Aviação Nacional do Amparo dizendo que ia realmente romper o contrato de concessão. Né? Passou um ano, a prefeitura, através da empresa pública de transporte, não investiu na empresa pública de transporte, não fez concurso público para ampliar os seus quadros de funcionários, não comprou veículos, não comprou equipamentos necessários, não investiu na sua frota para poder retirar a Amparo e colocar nos seus ônibus gratuitos. Né? O que aconteceu? Agora, em outubro desse ano, a prefeitura foi obrigada a renovar o contrato com a Amparo. Renovar não, perdão, não é o termo correto. O termo correto é criar um acréscimo de contrato
de 3 meses, né, até janeiro do ano que vem, para que aí, então, em 3 meses, eu não sei o que a prefeitura vai conseguir fazer em 3 meses para romper esse contrato com o Amparo, e aí, então, ou trazer uma nova empresa particular, que não é o ideal, que não é o perfeito, ou colocar a empresa pública de transporte para operar nessas linhas que a Amparo opera hoje em dia. Agora, com a estrutura que a empresa pública de transportes de Maricá tem, ela não tem como suprir essa demanda de frota, né? Ela já não consegue suprir com qualidade a demanda que ela já tem hoje em dia, né? Quem dirá ampliar essas frotas que hoje estão na mão da nossa Amparo. Então, isso é um drama, né? E, enquanto isso, quem sofre é a população maricaense, que tem péssimo serviço de transporte aqui em Maricá, né? Sem contar com vans que vão também lotadas, né, em linhas menores, né, que tem menos demanda. A Amparo não se interessa em entrar, a EPT também não tem estrutura, então fica na mão das vans, né? As vans andam normalmente lotadas, vai gente em pé dentro da van, né, enfim, cabeça baixada lá, tudo torto, para poder chegar ao seu objetivo, ao seu trabalho, né, ou seja lá o que essa pessoa estiver fazendo, que ela precisa pegar uma condução pública, né? Então a gente precisa realmente ter um projeto de seriedade e compromisso com a população de Maricá em relação à empresa pública de transporte. A empresa pública de transporte, ela faz um serviço gratuito, que é excelente, né? O que atende a população, principalmente a população mais pobre, dá o direito a essa população mais pobre de se locomover de forma gratuita, sem ter que pagar passagem. Agora, precisa ter estrutura, né? Precisa ter recursos, precisa ter funcionário público para não só atender de forma gratuita, mas atender com qualidade, né, a essa população maricaense. Eu acho que eu consegui abranger aí o tema, né? É um tema complexo, um tema que realmente, enfim, a prefeitura ainda não conseguiu, né, solucionar, ou pelo menos amenizar esse sofrimento para a classe trabalhadora maricaense. Com certeza, Gabriel. É por isso que temos que falar desses temas, ter coragem para tocar nesses temas tão espinhosos, porque a população não sabe nada disso. A população desconhece. A população, em geral, infelizmente, ela só é mobilizada de 4 em 4 anos, né, nos seus municípios, a entender o programa, quando ela tem acesso ao programa do candidato, que hoje em dia, muitos partidos, a maior parte dos partidos, não faz programa, apenas copia e cola da internet. Então, assim, é muito gratificante quando você vê um candidato, e também a nossa candidata Janice, são pessoas, de fato, comprometidas em dialogar com a população, saberem porque estudaram e porque construíram esse programa. E só para lembrar aqui, a gente falou um pouco de promessas passadas. O então candidato Quaquá, no seu projeto de reeleição, aliás, reeleição não, o primeiro mandato dele, em 2009, estava lá escrito, nas inúmeras promessas, que ele ia se comprometer a ter uma linha direta de Maricá e Itaboraí. Estamos esperando até hoje, ex-prefeito Quaquá, essa sua promessa. Se não pode cumprir, não promete. Ou, pelo menos, depois, fale que não deu por N motivos. Não fique somente na promessa, porque pessoas como eu, que dependem de ir para a Venda das Pedras, passam a humilhação de serem deixadas na Serra do Lagarto, muitas vezes às 5h30 da manhã, com risco de sermos assaltados, porque não tem uma linha direta entre Maricá e Itaboraí, que é a 25 quilômetros daqui. Então, é uma vergonha esse tipo de atitude. Acredito que não seja só, claro que não é só o Quaquá, tem o prefeito também de Itaboraí, responsável também, mas o trabalhador, mais uma vez, sendo utilizado como massa de manobra. E, continuando essa questão toda aí do transporte, das estradas, o Carlos continua nessa mesma linha, e ele deixou aqui uma pergunta
Para você, Gabriel, enquanto a Janice não entra. Maricá cresceu assustadoramente nos últimos anos, sem qualquer planejamento amplo de urbanismo. Nosso município, além disso, é cortado pela RJ 106, com grande fluxo de caminhões, motos e carros, meios de transporte viários responsáveis pela morte em acidentes de trânsito de mais de 30 mil pessoas todo ano, sem contar todos os problemas de saúde resultantes da poluição urbana. Aí vem a pergunta do Carlos. Quais são as suas propostas para a mobilidade urbana de Maricá? É uma pergunta que tem tudo a ver com também essa questão dos transportes e uma questão também, né, do que o prefeito, até onde o prefeito pode, né, utilizar da sua caneta para a urbanização e a reurbanização urbana. Gabriel, é com você. Sim, pergunta bem construtiva e complementar à anterior, né? Anterior mais focada na questão do transporte pura e simplesmente, que é, né, um dos pontos da questão da mobilidade urbana, transporte público, mas isso vai além quando a gente fala da questão do urbanismo. Só para a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante que as pessoas, a população maricaense, saiba que está em andamento a discussão, a organização, uma pré-organização. Está tudo muito confuso ainda, e olha que eu estou tentando pesquisar, eu estou tentando entender um pouco o assunto, mas confesso que estou tendo dificuldade. É aquela questão da falta de transparência, que eu falei algumas vezes já, sobre a questão do plano diretor, né? Maricá está agora fazendo a revisão, uma reanálise, uma rediscussão, uma atualização do plano diretor. Você vai no site da prefeitura lá, tem uns diazinhos que eu não entro mais, né? Mas de repente pode ter tido alguma atualização. Mas, a princípio, eles só dizem que vão fazer algumas reuniões online para fazer essa discussão, que vão, em breve, encaminhar as datas, horários, links e tal. Mas até agora eu não soube, né, de nenhuma coisa concreta. Aí o tempo está passando, isso já tem meses que está para ser discutido e não acontece. O plano diretor é fundamental para a gente entender qual é o projeto de cidade, pelo menos de ocupação de solo, pelo menos a questão da mobilidade, ocupação de solo, preservação ambiental ou não, né? Essa cidade vai estar preocupada com a questão da poluição, a questão da preservação ambiental ou não, né? Nesse plano diretor isso tudo vai estar colocado. Então é muito importante a gente se preocupar com isso, né? Assim que forem divulgadas as datas, né, é importante que a população maricaense participe, tome conhecimento do que está acontecendo, porque isso é muito valoroso, né? Quando a gente fala na questão urbana em Maricá, a gente tem uma série realmente de problemas. Maricá ainda é uma cidade que está se urbanizando, está num processo de urbanização e precisa de um projeto, e precisa de um planejamento, de um controle muito grande em relação a isso, para que nós não nos tornemos, no futuro, cidades, né, mal organizadas, mal projetadas, que cresceram de forma desordenada, como nossas cidades vizinhas todas aqui, né? Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, né? E por aí vai. Né? Maricá ainda tem chance, nós ainda temos chance de crescer, né, urbanisticamente falando, né? Esse termo crescer é meio complicado, mas enfim, de crescer nesse sentido da urbanidade, né, de uma maneira sustentável, de uma maneira que preserve o ambiente, de uma maneira que preserve a cultura local, suas raízes, que não agrida solo, que não agrida nosso sistema lagunar, que não favelize regiões que não, quer dizer, nós já temos alguns problemas, né, de favelização que estão se iniciando em alguns locais de Maricá, a gente precisa já se atentar a esses locais, né, e evitar que isso se expanda dentro da cidade de Maricá, né. Então, isso tudo é muito importante. A gente precisa, então, perceber quais são os rumos dessa cidade, né. Eu não sou um especialista em urbanismo, né, enfim, mas a gente precisa, inclusive,
colocar pessoas que entendem sobre o assunto para ficar à frente disso e organizar realmente um projeto de cidade interessante, né? E não deixar esse projeto de crescimento de cidade nas mãos da especulação imobiliária, nas mãos, de repente, de grandes empresas, de grandes conglomerados de empresas que só têm interesse em lucrar sobre a terra e sobre o trabalhador, né? Então, a gente precisa criar um programa muito sério de crescimento para a cidade, um crescimento que pense nesses vários pontos que eu coloquei agora aqui, né? A gente tem a questão da poluição também, que realmente, né, Maricá é um município que é cortado pela RJ 106, cortado também pela RJ 114, que é a RJ que liga Maricá e Itaboraí, enfim, tem lá aquela outra RJ que pega a orla de Maricá, né, que vai para Saquarema e tal. Então, Maricá tem diversas estradas estaduais e Maricá precisa criar mais parcerias, de repente, eu não sei como é que isso funciona a nível de parceria público-público, mas Maricá, como tem bastante recurso nesse sentido, e o Estado do Rio não tem, né, ou pelo menos os recursos não aparecem, estão no bolso aí de uns e outros, né, que Maricá, então, assuma, de fato, algumas estratégias de redução de impacto nessas estradas que causam uma série de problemas para a nossa população, né? A questão da poluição, a questão, por exemplo, das mortes, né, que foram faladas, eu nem sabia desse número, né? Cerca de 30 mil, ou mais de 30 mil mortes, não sei, por ano, né, que foi colocado aí em estradas, né? Então, investir em locais que a população possa transitar com segurança, né, que, enfim, mais passarelas, mais túneis subterrâneos, né, como tem aqui em Noã 1, por exemplo, e eu acho que só tem esse, né, pelo menos que eu conheço, que é até mais funcional do que a passarela. A passarela você dá uma volta enorme, né, você perde um tempo ali, é difícil para um cadeirante, de repente, subir nessa essa rampa, tudo. Então, investir em ouvir o que a população tem a dizer sobre isso e criar projetos realmente que se liguem à preocupação dessa população. E quando a gente fala em mortes nas estradas também, um outro ponto que eu gosto de falar muito também é a morte de animais nessas estradas, né? É notório, quem vive o dia a dia de passar, principalmente nessa RJ 106, que é mais movimentada, que tem um fluxo realmente de transportes muito grande, a gente vê constantemente animais, né, atropelados, mortos nos cantos das estradas, porque foram atropelados, né? Animais silvestres, algumas vezes, mas principalmente animais como cães e gatos, né? Então, a gente precisa criar todo um mecanismo, né, para evitar esse tipo de coisa. E aí a gente entra na questão do animal, por exemplo, a gente entra numa responsabilidade da prefeitura de fazer o recolhimento desses animais, de castrar esses animais, tratá-los, verificar se tem algum tipo de doença, né, colocá-los num lugar seguro, limpo, tranquilo, e que esses animais depois possam ser adotados por famílias que tenham esse interesse, né? Isso é um trabalho demorado, a longo prazo, né, que requer um investimento, mas que é possível fazer sim, né? Então, o projeto de cidade para Maricá, ele precisa ser um projeto que se preocupa com os interesses da população, de uma maneira geral, né? E é importante, então, a gente ouvir essa população, ouvir esses especialistas sobre mobilidade urbana, sobre urbanismo, mais especificamente, sobre preservação ambiental, sobre valorização de cultura local, para que a gente possa, então, construir um crescimento de cidade, né, que esteja pautado nessas marcas, né? Consciência ambiental, direito das pessoas, direito dos animais, direito de ir e vir, redução de poluição, né? Eu acho que passa por tudo isso, né? Perfeito, Gabriel. É isso aí. Ontem eu fui ao centro de Maricá e início do mês sempre você encontra uma grande quantidade de pessoas nas ruas e confesso que eu fiquei assim um pouco quase que apavorado com a quantidade de pessoas, de carros, quer dizer, no meio de uma pandemia, né? Mas também quando a gente olha e para a configuração da cidade, do centro da cidade de Maricá, a gente vê que não existe mais possibilidade de você construir
coisas, sistemas de objetos naquele espaço mínimo. Pensar, né, a gente tem que pensar que daqui a algum tempo vai ser inaugurado um shopping próximo à rodoviária. Quer dizer, você vai ter ali mais demanda de carros, de pessoas, e, de fato, é necessário que se faça, que se tenha um projeto de cidade que possa expandir esse centro da cidade, ou, quem sabe, relocar alguns, não sei explicar bem, para que esse centro não fique muito concentrado. Por exemplo, banco. Só tem bancos no centro de Maricá. Por que não outros bancos em outros municípios para facilitar, inclusive, aposentados, que têm uma dificuldade enorme com a questão das plataformas digitais, poder fazer com que esse aposentado não circule pelo centro de Maricá, né, não saia do seu bairro distante, se houver bancos próximos. Isso é um exemplo, né? Tem a questão das praças, enfim, mas pensar que não dá mais para a gente circular no centro de Maricá é praticamente impossível. Está muito complicado. E aí eu queria deixar um comentário da nossa Vera Pinto, que está sempre participando aqui das nossas lives. Um beijo, Vera. A Vera muito preocupada com a questão do ciclo escolar no ano que vem, e nessa questão dos pais, né? O medo dos pais em relação aos alunos poderem frequentar as escolas, já que a vacina ainda vai demorar um pouco para chegar. Você, professor Gabriel, nessa relação professor-aluno, pais de alunos, como é que você vê essa questão ainda nesse processo de pandemia para o ano que vem? De que forma nós podemos pensar no novo ciclo escolar com essa realidade ano que vem, professor? Perfeito. Não, só para complementar também o seu comentário anterior, Marcos, o Centro de Maricá, né, ele concentra todos os tipos, ou pelo menos quase todos os tipos de serviços públicos e privados, né? E aí as pessoas ficam reféns de ter que ir até o centro de Maricá. Maricá é um município muito extenso, né? Eu que moro aqui em Noã, por exemplo, eu estou a 19 quilômetros do centro de Maricá. Quer dizer, eu estou praticamente em outro município, né? Uma distância de um outro município. Uma loucura. E aí eu tenho que me despencar para o centro de Maricá, por exemplo, agora para fazer a questão das contas eleitorais, né, para poder participar da campanha e tal. Eu tive que ir 3 vezes ao centro de Maricá, né, para poder resolver essa questão dos bancos, né, porque só tem banco no centro de Maricá. Diversos serviços que você tem que resolver na prefeitura, né, você tem que resolver em Maricá. Até a prefeitura, há um tempo atrás, alguns poucos anos atrás, criou aqueles centros, né, chamados de SIM, né, isso foi uma iniciativa muito positiva, que é o que eu defendo, a questão da descentralização dos serviços, das necessidades que as pessoas têm, né, ou seja, descentralizar, tirar um pouco do centro da cidade esses tipos de serviços. Então, certos serviços, certas questões que você tem que resolver a nível de prefeitura, você pode resolver num SIM. Aí tem um SIM aqui em Noã, tem um SIM em Itaipuaçu, né? Eu acho que tem um SIM em outros distritos, em outros bairros, para atender melhor essa população. Visto que a nossa mobilidade urbana é ruim, visto que o nosso transporte público é ruim. Então, você ficar tirando as pessoas todo dia ou toda semana do seu bairro onde ela mora para se deslocar a Maricá, isso não tem o menor cabimento, né? E Maricá realmente está ficando inchada, né? O centro de Maricá, a região central de Maricá, está ficando inchada. E aí, ao invés da prefeitura se preocupar em solucionar problemas que já existem, ela está criando novos problemas. Essa construção desse shopping, por exemplo, é outra questão, né? O centro de Maricá, ele alaga, né? O centro da cidade alaga com qualquer chuva um pouco mais intensa, e alaga dos veículos não conseguirem transitar nas ruas do centro de Maricá, né? Isso precisa ser resolvido. Isso é uma questão, né, de drenagem, de dragagem, enfim, de alguns serviços
que precisam ser realizados pela prefeitura, de escoamento, que precisa ser feito. Né? É inadmissível como sendo a cidade, movimentado como tão necessário como para a população, que tem que ir lá para resolver uma série de questões, alague, né, com qualquer chuva média para cima. Então, isso são questões aí que a gente precisa cobrar da prefeitura que seja resolvido. Né? Antes de jogar, priorizar, né, o interesse da especulação imobiliária com a construção de um shopping, por exemplo, que vai tornar aquele centro do Maricá insuportável, né? Não sei qual o tamanho de estacionamento desse shopping, mas, enfim, o trânsito ali de carros e de ônibus e de vans e de etc., de pessoas andando para lá e para cá, vai se tornar uma coisa muito confusa, muito complicada, né? Aí isso aumenta a quantidade de lixo, né? Isso aumenta, enfim, poluição, isso né, problematiza uma série de outras questões, né? Bom, e para finalizar aí, a questão da Vera, né? Muito obrigado, Vera, pela sua participação mais uma vez. Vera está sempre aí com a gente, muito preocupada com as questões relacionadas à nossa cidade, né? A questão da pandemia com o ciclo escolar realmente é um dilema, é um problema, nós não temos uma solução fechada ainda para isso, Vera, infelizmente, né? É um medo, realmente, dos pais que, pelo menos, têm um mínimo de consciência em relação aos perigos que essa pandemia nos acarreta, de colocar os seus filhos na escola, né? Esse ano é absolutamente inviável, né? Nós já tivemos algumas ameaças aí, uma organização da prefeitura, uma organização da rede estadual também, em tentar voltar às aulas, né? O Estado até tentou voltar agora dia 5 de outubro, não conseguiu, está se organizando para, de repente, voltar no final desse mês, ou início do mês de novembro, faltando um mês para acabar o ano, né? Os caras cismam em voltar com as aulas presenciais. Eu não entendo muito bem o porquê, o para que isso, né? Bom, o ciclo escolar vai realmente vai ter que passar por um processo de readaptação, de reorganização, principalmente para as crianças e jovens que estão nas últimas séries dos níveis educacionais, né? Então, a criança que iria sair da educação infantil para a educação fundamental, a criança que está saindo do Fundamental 1 para o Fundamental 2, o jovem que está saindo do Fundamental 2 para o ensino médio e aquela pessoa que está concluindo o ensino médio, né? Principalmente focar em soluções viáveis para essas crianças e jovens, não esse ano, no ano que vem, ou aproveitar de alguma maneira essa educação que está sendo feita à distância, que é muito precária, é muito problemática, muitos alunos não conseguem acompanhar, principalmente crianças menores, os pais não têm condições, muitos trabalham, não têm tempo, não têm, muitas vezes, conhecimento, né, para trabalhar com essas crianças, determinados conteúdos, a didática, né, a metodologia de ensino. Isso é uma coisa que faz o professor, né, o pai e mãe, mesmo com toda a boa vontade, com toda a melhor das intenções, às vezes não consegue desenvolver da melhor maneira, né. Isso está criando uma defasagem muito grande, né, nas crianças, defasagem de conhecimento, crianças pequenas, principalmente, que precisam exercitar ao máximo, né, as operações matemáticas básicas, a leitura e a escrita, né, essas crianças elas não têm condições de avançar para a série seguinte, né, isso é uma opinião minha, enfim, isso aí, claro, tem que ser amplamente discutido, inclusive com os pais, né, com os responsáveis, com a comunidade escolar como um todo, né, com o poder público, para a gente ver qual é a melhor solução para isso. Mas também simplesmente jogar a criança ou o jovem para a série seguinte, sem que ela tenha adquirido os conhecimentos necessários daquela série que ela está esse ano, isso é uma loucura, né? Isso vai criando um processo de defasagem que depois, para recuperar, é muito complicado. E o problema vai sendo jogado para frente, e não se soluciona, não se resolve, né? Então, assim, não tem uma resposta fechada, Vera, para esse assunto, mas eu acho que a gente precisa realmente pensar, não só os profissionais, os professores, mas toda a comunidade escolar, inclusive responsáveis, pais, e os próprios alunos, que já têm mais idade, que já estão no ensino médio, pensarmos juntos estratégias para não defasar esses alunos, para que eles não sejam simplesmente jogados na série seguinte, e que a gente também não atrapalhe, não atrapalhe muito, né, porque atrapalhados eles já foram, principalmente esses alunos que estão em séries de conclusão de alguns segmentos de ensino, ou até mesmo a fase escolar, que é o ensino médio, né?
Mas é um drama, realmente, a gente precisa realmente pensar muito nisso e ver quais são as melhores estratégias, os melhores passos a se dar para tal. Voltar às aulas presenciais não é o melhor passo, sem sombra de dúvida, até que nós tenhamos uma vacina, que essa vacina seja amplamente testada, que haja pesquisas sérias para verificar se essas pessoas realmente estão imunes, não estão imunes, qual é, né, ali a margem de erro, e isso ser muito bem trabalhado para que a gente possa, então, ter um ambiente escolar seguro, prazeroso, que não seja um ambiente de medo, né, de problemas, né, de causar doenças, de matar pessoas até. Né? Então, precisamos pensar muito seriamente nisso, Vera. Realmente é um tema muito importante e muito atual. Correto, professor Gabriel. E olha quem está aí para apreciação de todos vocês, a nossa candidata Janice Realinas. Janice que estava trabalhando, que a gente trabalha, né? Todo mundo aqui trabalha muito, somos trabalhadores. Janice, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão assistindo. Peço 1000 perdões pela minha ausência, mas o pouco que eu pude hoje ouvir, inclusive a fala do Gabriel, professor Gabriel, agora no final. Boa noite, Gabriel. E justamente eu estava numa reunião em um município vizinho no qual eu trabalho, que a pauta era a questão justamente do retorno às aulas presenciais e a questão da situação das pessoas em situação de rua, né? Como eu digo sempre para vocês, eu sou assistente social e no município vizinho no qual eu trabalho, assim como Maricá, foi muito elogiado pelo seu desempenho durante o processo da pandemia. Contudo, ao que parece, e eu vou falar bem rapidinho, porque a gente já está acabando a live, né? Contudo, ao que parece, ocorre uma pressão das escolas particulares e, ao mesmo tempo, ocorre e aí eu compreendo, porque eu justamente estava agora com um grupo de mães, né? Representantes das mães e mães de alunos, tanto daquelas que trabalham fora como aquelas que trabalham dentro de casa, que ambos são trabalho na minha perspectiva, sempre enfatizo isso. E a discussão foi a seguinte: o que fazer com essas mulheres e essas crianças, na medida que essas mulheres estão sendo requisitadas a sair do trabalho remoto, estão sendo solicitadas e não tem com quem deixar as crianças. Então, o debate era no entorno. O que é mais importante? E o debate sobre se a escola é um depósito de crianças. Porque as creches não iam abrir, mas as escolas de segundo segmento e nível médio iriam abrir. E aí as mães falavam, ora, se vai abrir a escola, que abra justamente aquela que trabalha como rede de suporte para que essas mães, mulheres, avós, tias, possam trabalhar. O que adianta abrir em termos de nível médio? Uma adolescente de nível médio teria, segundo elas mesmas discutiram uma fala delas, condições para acompanhar uma aula online, sem grandes perdas. Contudo, uma criança na alfabetização não teria a mínima condição. Então, a gente ficou num debate exaustivo sobre isso. A prefeitura, sob pressão das escolas particulares, queriam assinar um termo. A maioria das pessoas que tem filhas em escola particular achando interessante que se retornasse... Aliás, desculpa, ao contrário. As pessoas que tinham crianças de escola particular não querendo retornar e as mães das escolas públicas querendo que retornasse. Justamente por quê? Porque essas pessoas não têm rede. Essas mulheres, em particular, sobretudo, perderam a rede. O que quer dizer isso? Às vezes era a avó que tomava conta da criança. Ela não pode porque ela fica... ela é do grupo de risco. A escola era a segunda rede. E essa mulher está em casa, sem poder, por exemplo, fazer trabalhos domésticos na casa de outra pessoa, como diarista, e não está mais dando conta de cuidar dessas crianças. Esse foi um debate muito interessante você perceber que as pessoas que têm maior poder aquisitivo querem continuar em casa, ainda que tenham crianças pequenas. E é a população mais empobrecida
que necessita disso, é a mais vulnerável, e a prefeitura incentivando isso. Então, porque se abre colégio público, o particular vai ter que abrir. E a grande preocupação de grandes empreendimentos educacionais é a arrecadação das matrículas, a arrecadação das mensalidades. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que, ao fim e ao cabo, é como eu sempre pauto. Eu sempre coloco o seguinte, que não tem como você discutir políticas públicas sem pensar num feminismo que pense nessa mulher comum, que de comum não tem nada, e que temos que pensar com elas. E eu achei muito interessante essas mulheres se propuseram a formar esse grupo para pensar se volta ou não às aulas presenciais. E essa é uma das minhas propostas aqui para Maricá, que tenham grupos temáticos, grupos de trabalho para pensar a política pública em Maricá com as mulheres. Falei demais, né? Já está acabando a live. Mas só para dizer onde eu estava, eu sou assistente social, estava trabalhando, e para mim era imperdível participar desse primeiro encontro. Infelizmente, se estendeu mais do que eu imaginava, mas eu achei importante, inclusive, porque só me deu mais certeza de que essa proposta da criação de fóruns de trabalhadores, de conselhos populares de mulheres na assistência e na saúde é um caminho super bacana, super certo, super válido. É isso. É isso aí, gente. A gente tem que se reunir mesmo, tem que conversar, e tem que propor projetos, propor novas saídas, porque a tendência, infelizmente, daqui para frente é só a coisa meio que piorar para todos, né? Principalmente para os grupos mais sensíveis, mais precarizados da nossa sociedade e que também, evidentemente, perpassa pela realidade dos municípios. Bom, eu vou deixar aqui os últimos comentários, já que já estamos já a 1h20 de live, tanto para a Janice quanto para a Gabriel. A Gláucia Moreira deixou dois comentários, na verdade. Aquilo que a gente estava conversando, eu e Gabriel, sobre a questão do crescimento do município articulado com a questão ambiental. Ela fala o seguinte: o crescimento do município é notório, a questão ambiental é preocupante, necessária. Sim, a ideia é crescer, mas ela não gostaria de ver a natureza sofrer desnecessariamente, nem de perder o ar bucólico tão atraente na cidade, e ela diz que quer mais projetos nesse sentido, a questão ambiental também sendo colocada pelos candidatos. E aí ela fala também sobre a questão do ano letivo, né, das crianças, né, nas escolas, e que tudo se recupera, menos a vida. Aí eu gostaria de deixar os comentários dos dois, já finalizando já a nossa live Diálogos Maricá. Começando pelo Gabriel. Perfeito, Marcos. Obrigado, Gláucia, pela participação. A questão ambiental, a questão do crescimento da cidade, eu até falei um pouco sobre, né, e levantei muito essa preocupação também da questão ambiental, né. Eu acredito que a população maricaense como um todo não quer a destruição da sua natureza, não quer que a gente construa, né, coloque a especulação imobiliária em espaços que hoje são de natureza preservada, né? Tem duas questões que já que a gente está com um tempo de live um pouco avançado, eu acho que duas questões na questão do meio ambiente que são muito importantes e seria, na verdade, de repente, as mais importantes, né? E a gente depois vai construindo o resto. Uma questão, a questão do saneamento básico, né? Saneamento básico é fundamental tanto para a questão do crescimento da cidade quanto para a questão do meio ambiente. O saneamento básico ele afeta, inclusive, saúde pública, né? Enfim, uma série de outras questões. Maricá é uma cidade que tem pouquíssimo saneamento básico, pouquíssima rede de saneamento básico já implementada na cidade, né? Isso acarreta poluição de solo, poluição lagunar das nossas lagoas, que são tão belas e são tão
né, e atraem tantos turistas, e atrai, né, enfim, uma série de rendas, né, de questões econômicas para a cidade, e a gente está estragando, destruindo esses nossos recursos. Né? O saneamento básico em Maricá, ele tinha uma meta, existiu em 2015, se não me falha a memória, um plano municipal para o saneamento básico, né? E lá nessa meta em 2015, é até engraçado, porque realmente é para rir, né? Enfim, a prefeitura tinha uma meta de atingir 90% da cidade com sua rede de saneamento básico. Existe uma empresa pública de saneamento básico, a conhecida como Sanemar, né, uma empresa da prefeitura, que deveria estar investindo em saneamento básico na cidade, em expansão de sua rede, né, em tratamento do esgoto e etc. Né? Isso não foi feito. Né? Eu não sei agora quantificar exatamente quantos % da cidade está, de fato, com o saneamento básico implementado, mas eu te garanto que é muito pouco, muito longe desses 90% que a prefeitura tinha como meta em 2015. Tá? Então, isso é um primeiro ponto. A prefeitura não levou a sério a questão do saneamento básico. E precisa levar. Né? E eu, enquanto vereador, vou cobrar incansavelmente que essa política de saneamento básico seja prioridade no município. Né? Saneamento básico, o nome já diz, é básico. Né? Então, as pessoas elas precisam ter, né, esse serviço bem prestado, né, em nossa cidade. Existe uma empresa para isso. Né? É necessário criar as parcerias necessárias com a SEDAI, que é a empresa pública estadual, para que isso seja feito o quanto antes, traçar um objetivo, uma meta, né, para que isso seja feito o quanto antes. Né? E a questão também do meio ambiente, a gente vai passar pela questão justamente do crescimento da cidade, que são os grandes projetos, as grandes obras que estão encomendadas para Maricá e que são grandes absurdos para a cidade, que vão acabar com áreas de preservação ambiental, que vão acabar com áreas que hoje existem comunidades tradicionais, como a comunidade Zacarias Pesqueira, na Restinga de Maricá, para a construção de um complexo imobiliário de alto padrão, né, para a construção de um resort de 5 estrelas, né, para a construção de um porto lá em Jaconé, Jaconé / Ponta Negra ali, né, que destrói, inclusive, uma área de pesquisa científica muito, muito interessante para a construção da nossa história, para a gente conhecer um pouco do nosso passado, né, aqui de Maricá, aquela questão que eu já falei, da questão da valorização da nossa cultura local, né, valorizar os nossos antepassados, valorizar nossas tradições. Né? Então, a Prefeitura de Maricá está preocupada em construir esses grandes projetos, né, principalmente na ilustração do porto e desse resort, desse complexo imobiliário, que vão agravar muito seriamente a situação do meio ambiente em Maricá. Né? Então, a gente precisa pensar seriamente em frear esses grandes empreendimentos e investir seriamente em saneamento básico, a questão da água também encanada, que ainda é pouca em Maricá, a gente precisa ampliar essa rede de água potável para o município. Né? Falei tanto em meio ambiente que eu até esqueci a outra pergunta, me desculpem, que eu foquei tanto aqui, mas eu acho que eu já preciso... sim, o comentário da Glaucia, realmente, né, tudo se recupera menos a vida, e por isso eu deixei muito claro no outro comentário que a gente não pode voltar de forma nenhuma às aulas presenciais esse ano, porque isso vai acarretar um aumento da transmissão do Covid-19, aumentar o número de pessoas internadas, de mortes, e, infelizmente, isso não sou eu que estou dizendo, até porque eu não sou especialista em saúde pública, mas é só você verificar os números, os dados. Todos os municípios, todas as redes no Brasil que voltaram com as aulas presenciais, 1, 2 semanas, 3 semanas depois, voltou a suspender as aulas, porque os números de casos aumentaram drasticamente, o número de mortes aumentou drasticamente, então a gente não pode permitir que isso aconteça aqui com a gente precisa batalhar seriamente para que isso não aconteça. Né? A prefeitura pressiona, a rede estadual pressiona, mas a gente, mobilizado, a gente consegue barrar essas loucuras, né, dessas prefeituras, dessa rede estadual, que quer simplesmente se preocupar com o interesse de escolas particulares, interesses de empresas que estão entrando agora no ramo educacional para lucrar. Né? A gente não está preocupado com o lucro desses caras, a gente está preocupado com as nossas vidas, tanto nossas quanto profissionais, mas também com as vidas das nossas crianças, jovens, pais, mães, todas as pessoas que estão envolvidas na escola como um todo. Tá? Eu acho que é isso.
Acho que eu já vou me despedindo também aqui, né? Eu acho que a ideia era essa. Agradecer mais uma vez a audiência, agradecer mais uma vez a participação de todos, e dizer que esse canal que a gente criou para toda semana fazer esse tipo de evento é muito importante, porque a gente consegue perceber quais são as principais preocupações, quais são as principais prioridades das pessoas comuns, população maricaense. E é a partir daí que a gente vai construindo nossos projetos, que a gente vai construindo nossas pautas, organizando projetos que futuramente podem se tornar projetos de lei, podem se tornar leis municipais aqui em Maricá. Esse é o papel, dos papéis de um vereador, né? Então, uma boa noite a todas e todos, né? E vou me despedindo por aqui. Obrigado, professor Gabriel, boa noite. Temos aí nosso excelente candidato, número 50.000, uma das opções do pessoal Maricá para a vereança esse ano. Janice, agora com você, você pode comentar essas duas questões, também já se despedindo. Na próxima live, nós vamos retornar algumas das perguntas, aí você pode também comentar algumas dessas questões da live de hoje. É com você, Janice. Perfeito, Marcos. Eu acho que bem importante. Eu vi aqui pelo nosso canal já as questões, né? Já posso pensar. A primeira colocação sobre que o ano se recupera é justamente esse o ponto, né? O ano se recupera. O que a educação deveria estar pensando? O ano que vem, né? Porque eu tendo a ser otimista e pensar que vamos ter uma vacina até lá. Então, já deveriam estar se organizando para essa questão e, assim como hoje eu participei, pensar uma forma, e aí prescinde muito de uma conversa geral, da real necessidade de certas pessoas, mas sobretudo as mulheres, retornarem a seu ambiente de trabalho. Isso é um ponto que elas colocaram, eu achei fundamental. E se não existe essa necessidade, que não se coloque. Ou como podemos pensar de propiciar que essas mulheres retornem ao trabalho? Porque, assim, qual o ponto fundamental? Determinadas séries, pensar o que é escola que não é um depósito de crianças e que tipo de ensino quer se dar, quer se desenvolver, que tipo de conhecimento nós queremos construir. Esse é um ponto. Mas existe a questão da creche, que vai impactar de sobremaneira sobre as mulheres que trabalham. Então, a gente foca em pensar na urgência desse problema, e aí a gente pode pensar assim no aspecto da creche pública, não só o crescimento da mesma, e já pensar o ano que vem, de como a gente vai poder organizar. Olha, eu sou estudante de universidade pública, e todos os anos eu estudava em janeiro, né? Não é o melhor dos mundos, mas era o que era possível para que eu pudesse ter acesso ao ensino de qualidade. Então, o que me surpreende é que não esteja se pensando no ano que vem, e sim um retorno em novembro. Não faz sentido o retorno em novembro. E digo mais para vocês, vai sobrecarregar os professores que vão ter que tomar conta dos protocolos. Professor não é para tomar conta de protocolo. Professor não é para esse tipo de trabalho. E digo mais para vocês, uma fala que eu achei perfeita que eu vejo de uma mãe. Essas crianças não se veem há 7 meses. Vocês acham realmente que elas não vão se abraçar? Que elas não vão brincar com a máscara? Quem fala isso é gente que nunca frequentou, nunca pisou numa escola. Ou que sempre teve aquela ideia errada de que educação se faz na escola. Na escola que a gente passa é conteúdo, socialização, processos pedagógicos, emancipatórios, relação de cidadania. Educação se dá pelo conjunto da sociedade, incluindo a família, incluindo a comunidade. Então, esse pensamento já está errado de antemão. Então, temos que pensar numa questão urgente, e aí implica, se realmente essas pessoas têm que retornar
as atividades presenciais, trabalho presencial, para depois se pensar o ensino remoto. Né? O que está acontecendo? As pessoas estão retornando ao trabalho, não tem que deixar seus filhos. É isso. Inclusive, eu já ouvi o absurdo de pessoas sofrendo denúncias porque estão deixando seus filhos sozinhos em casa, porque estão sendo obrigados a trabalhar. Obrigados não, né? Estão indo trabalhar, porque vão puxar minha orelha que eu falei obrigado na live de lá. Ok. E aí eu venho para a questão da Gláucia, né? No caso da questão da Gláucia, pensar meio ambiente. Eu já coloquei que as minhas pautas aqui são essa questão do feminismo relacionado à gestão social das políticas públicas. Olha, não existe saúde sem uma perspectiva sanitária. E eu me admiro que, em pleno século XXI, a gente nem encontre uma cidade que não é pensada em seu urbanismo a questão do saneamento básico. Já falamos em algumas lives anteriores a questão de muitas casas serem ainda de fossa. E uma questão muito louca, né, para não dizer esquisita, da gente receber água encanada, mas não ter esgotamento fornecido pela cidade. Né? Isso é uma questão absurda. E já falei em uma outra live que não existe uma perspectiva de emissário submarino em Maricá. E como eu sempre digo também, temos a oportunidade de fazer o direito, temos a oportunidade de fazer este equilíbrio que é tão discutido, mas pouco efetivado, de pensar uma cidade em que existe um equilíbrio entre os indivíduos, entre sujeitos e a natureza, porque nós também somos natureza. E nós temos a oportunidade de pensar assim. Só que tem uma questão muito particular. Esse tipo de pensamento, infelizmente, não é passado para a população em geral. As pessoas mais pobres, elas são bombardeadas pela lógica que progresso é destruição da natureza. Sabe aquelas coisas que o nosso excelentíssimo presidente fala às vezes? Que a Europa pensa em manter a natureza, porque já explorou tudo que tinha que explorar? Exatamente, esse tipo de bombardeio, que a construção civil desenfreada fornece emprego, que você fazer um resort fornece emprego. É um equívoco pensar desenvolvimento dessa forma. E aí, você não cria um subsídio sanitário, né, nem para os resorts, nem para os empreendimentos que continuam poluindo, e nem para as casas populares. Tem vários problemas, quem está assistindo aqui e mora no Minha Casa Minha Vida pode dizer isso. Existem vários problemas de encanamento no tipo de construção que é feita. É importante Minha Casa Minha Vida, é importante a questão da moradia, mas não é possível que não exista pensar a engenharia social do processo, né? Poderia falar muito mais, mas já deu o tempo da live. Eu vou aproveitar aqui para fazer um convite. Você é mulher que mora em Maricá e gostaria de conversar comigo? Estou fazendo a proposta de um espaço que vai ser transmitido pelo Instagram ou pelo Facebook, que é Espaço Mulherar. E eu gostaria muito de conversar com as mulheres da cidade, das mulheres que têm alguma atividade econômica, que trabalham ou que participam de algum grupo que já desenvolva atividade, militância, mas também quero conversar com a mulher comum que viu uma situação tipo do mercado, que aí eu tenho que puxar, né, que eu vi isso no mercado, uma garrafa de óleo PET de óleo de soja a R$10 e o arroz a R$40. Você quer conversar sobre isso comigo? Então, dá uma conferida lá no meu @realinas, que é o meu Instagram, e no meu Facebook também da campanha. A gente conversa por lá, marca esse momento para a gente conversar sobre política pública, política social, economia doméstica, que eu tenho certeza que vai sair boa coisa daí. É isso aí, gente. Obrigado, Janice. Vamos prestigiar nossos candidatos em Maricá, vamos dar aquela força. A campanha já começou, estamos com o bloco na rua, precisamos muito do apoio de todos, precisamos também dos votos de todos aqui de Maricá, mas, sobretudo, precisamos conversar
conversar com esse município que está em disputa, que é o nosso município, que nós escolhemos. Alguns nasceram aqui, outros moram aqui. É um município muito bonito, muito importante, e que precisa ser melhor gestado. Precisamos ter na nossa Câmara Municipal pessoas preparadas, comprometidas e que sabem o que estão falando, que é o caso justamente tanto do professor Gabriel, número 50.000, quanto da Janice Realinas, número 50.500. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, chegar a esse objetivo. Agradeço a todos vocês, agradeço aos nossos convidados, aos nossos candidatos, e convido para a próxima quinta-feira, às 19 horas, com a mediação do nosso companheiro, camarada Vitor, nosso presidente do Pessoal Maricá, mais uma live Diálogos Maricá. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Janice. Boa noite, Gabriel. Um grande abraço. Boa noite.